Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez, queremos louvar a Deus, agora com o nosso alimento espiritual, sem a qual nós não sobrevivemos às lutas e dificuldades da vida. Desafios existem de toda sorte e espécie, e se você não estiver preparado dentro da área espiritual, você cai e não levanta mais. Nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele aguarda apenas um vacilo para que você fique prostrado no chão e dê um mau testemunho do Senhor. Mau testemunho não é só deixar de vir à igreja, mas é você não refletir Cristo no dia a dia, em todas as oportunidades que o Senhor concede, de você manifestar a glória dele. Estamos trabalhando o Catecismo de Westminster. Semana passada nós iniciamos perguntando quem é o Redentor dos escolhidos de Deus. Rapidamente os cristãos respondem que é Cristo, mas fica só nisso. Não se sabe a sua procedência, não se sabe nada demais. O nosso cristianismo, ele tende a ser muito superficial. E a superficialidade não leva ninguém aos céus. Você não convence ninguém. A pessoa, quando percebe que você não sabe o que você está falando ou que você é superficial, ela se dispersa. Quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Fazendo um breve resumo, o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas. Então não há um caminho diferente para o Senhor, a Deus, que não seja Cristo. Boas obras apenas atestam o seu cristianismo ou não. A sua presença, a sua devoção apenas atestam o seu desejo de servir ao Senhor. Mas a definição de quem é cristão ou que não é cristão são aqueles que buscam a Deus. Através de Cristo não há outra forma. Falamos também que Jesus Cristo em sua pessoa tem duas naturezas, humana e divina, perfeitas, sem mistura e sem confusão. Há uma grande dificuldade das pessoas identificarem a figura de Deus em Cristo ou a figura do homem em Cristo. E aí, poxa, Cristo ele sofreu, mas em um certo momento ele estrala o dedo e fala assim, ó, dor, acabou, entendeu? Ele está lá na cruz e está dando risada porque as pessoas estão dando chicote nele, ou está prendendo a mão dele na cruz. E aí a gente tem que entender que ele ali está sofrendo como homem, ele não está sofrendo como Deus. Ele tem interações dentro dos evangelhos como Deus, mas a grande maioria das suas interações elas são como homem, exatamente para testar para mim e para você que é possível. Diante das lutas e dificuldades, é possível. Graciosamente, acabei ontem a série que o Felipe indicou, que você tem que assistir, do The Chosen, Os Escolhidos. E aí no final mostra a figura de Nicodemos, uma cena em que ele se convence que Jesus é o Messias, ele é convidado para segui-lo. E isso é uma coisa que não está nas escrituras, é uma interpretação do autor. Aí mostra a figura de Nicodemos atrás de uma parede, chorando dentro daquela luta. Eu abro mão do que eu já tenho, eu abro mão das minhas facilidades, eu abro mão do que me é de direito dentro do sacerdócio, ou eu vou largar tudo e vou seguir ao Senhor. Então nós temos que entender essa situação, em que o próprio Cristo, ele abre mão da sua glória, se despoja da sua majestade e se veste da nossa humanidade. Antes da criação do mundo, Jesus já era o representante dos escolhidos de Deus. E todos os que foram e vão ser salvos em toda a humanidade, eles foram salvos unicamente em Cristo. Quando Cristo intercede pelo seu povo junto ao Pai, não é a pessoa divina que intercede, mas é a pessoa de Jesus. O Verbo de Deus encarnado, perfeito Deus e perfeito homem. Quem é o meu intercessor e o seu intercessor não é Jesus Cristo, Deus. É Jesus Cristo, o homem. Ele apresenta as suas feridas, ele apresenta o seu testemunho diante do Pai para justificar a minha vida, a sua vida, o meu pecado e o seu pecado. A personalidade individual de Cristo revela-se de forma objetiva na Escritura. Não é algo subjetivo, em que você acha que é ou você pensa que é. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Falava essa semana com uma moça que estava fazendo discipulado, e eu perguntei, a Bíblia é ou contém? Ela falou assim, é. Mas quando eu comecei a discutir, ela falou assim, eu falei, não, se você acha que é assim, então para você a Bíblia é interpretativamente segundo a sua vontade.
A palavra de Deus diz que a profecia não é de particular interpretação, ou seja, eu não tenho a minha e você não tem a sua, tem uma apenas, e é o que nós temos que descobrir e entender. Ele, Jesus Cristo, sempre é chamado pelos pronomes pessoais no singular, ele, tu, ti. Jesus sempre refere-se a si mesmo no singular, eu, meu. A Bíblia indica sempre a Cristo como uma única pessoa, 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Diene? Eu sei, não é só porque senão alguém atravessa. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É uma oração. Aquele que foi manifestado na carne, Cristo. Cristo foi também justificado em espírito, contemplado por anjos, foi algo que nós falamos no culto da semana retrasada, a condição de que as hostes celestiais, tanto benditas como malignas, elas estão observando as nossas vidas e os nossos testemunhos, o que nós fazemos. Ele é pregado entre os gentios. Nicolas e Menísia ontem estiveram pregando a palavra aí nas ruas. Algum dia você vai achar um espaço na sua agenda para você ajudá-los a pregar essa palavra entre os gentios. Ele é crido no mundo, no meio desse mundo pecaminoso. A palavra ela cai como uma semente e gera vida. E ele é recebido na glória, ele foi recebido na glória e ele está nos aguardando. As duas naturezas de Cristo subsistem em uma única pessoa. Cristo continua sendo 100% Deus e 100% homem. A ascensão de Cristo, logo no início de Atos, mostra exatamente a figura de Cristo como um homem que comeu peixe, que fez todas as coisas que ele fez, ele sendo assunto aos céus em meio a uma nuvem, coisa que nós vamos também contemplar à sua volta. Ao mesmo tempo em que ele está fisicamente como homem Jesus em um lugar físico, ele também é onipresente em todo o universo, porque ele é Deus. Ele é Deus Emanuel, que está comigo e está com você. Tudo o que é próprio do homem é próprio de Cristo, e tudo o que é próprio de Deus é próprio de Cristo. Ou seja, nós temos várias características que nós já meditamos em estudos passados, que mostram a figura de Cristo, mostrando a figura do Pai, e a figura do Pai sendo refletida através das minhas ações e das suas ações. Cristo é a pessoa que chorou, e a mesma pessoa que disse, antes que Abraão existisse, eu sou. João 11:35. João capítulo 11, 35. João capítulo 11, versos 34 e 35. 33, 34 e 35. Jesus, vendo a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Tá, então a gente vê a condição de um ser que se compadece das minhas ações e das suas ações, dos nossos sofrimentos. Ele não é o Deus que, ele é um Deus que é grande, mas é um Deus que se compadece de mim e de você. João capítulo 8, verso 58. João 8. 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí a gente, dentro do nosso cristianismo ocidental contemporâneo, a gente não consegue ver o peso de uma palavra como essa, em que Cristo, ele literalmente está replicando o que Deus falou para Moisés, quando ele deu o comando para Moisés ir lá e libertar o povo do Egito. Eu sou. É algo que eu já comentei com vocês. A gente tem que tentar tirar esse verbo da nossa boca, porque a gente não é nada. Nós estamos.
A condição de ser é uma condição de Deus. É uma condição em que Ele era, é e há de vir. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo era verdadeiro. Ele foi concebido no ventre da Virgem Maria. Ele era da semente de Abraão. Ele era descendente físico de Davi. Ele crescia em estatura. Ele era sujeito à dor, ao prazer, à sede e à morte. Ele era homem, ser humano como eu e você. Eu já disse para vocês que Maria, ela cedeu o ventre dela. Ela não cedeu o óvulo dela, ela cedeu o ventre dela. Foi colocado o embrião Cristo dentro de Maria, e Maria gera em santidade a figura divina de Deus, em Cristo. Isaías capítulo 53, verso 3. Cinquenta e três, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e é comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Você é desprezado? Você é rejeitado? Você sente dores? Sente dores? Quando não tem o biológico, sente mais dores? Ainda mais. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, o que é sofrer. Ele sabe o sofrimento, porque ele sofreu. Ele não é um Deus que conhece você de ouvir falar. Ele é um Deus que conhece você de com você andar, porque Ele anda comigo e com você. A alma racional humana de Cristo, Jesus pensava. Jesus cresceu em estatura, conhecimento e sabedoria. Ele sentia fome, sede, alegria, tristeza, e era sujeito à morte como qualquer outro. Lucas 25, 52. 25, 52. Espera aí, o que eu anotei errado aqui? 24, 52. E amor? Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Tá, então a condição de Cristo dentro do templo, Ele era adorado como um ser divino, como alguém que tinha conhecimento, que tinha sabedoria, e era uma pessoa que eles se identificavam. Você não presta atenção com alguém que você não se identifica. Você não é atraído por uma pessoa que tem um discurso que não é algo que bate com o que você está pensando. Nós temos que buscar ouvir a palavra de Deus não dentro do que nós queremos ouvir, mas dentro do que Deus quer falar. E quando você vai se adaptando a essa condição, você vai ficando acostumado a comer só daquilo. Não é algo que você consegue mais trabalhar de outra forma. Uma prova incontestável da existência da alma racional de Cristo é o momento em que se aproxima o seu dia fatal e ele se angustia em sua alma racional humana quando tudo estava se aproximando. E ele sabia aquilo desde sempre. A alma dele ficou angustiada como você fica angustiado. Eu sei que eu vou ter que resolver algo, eu tenho um problema, e a ansiedade e a angústia bateu no coração de Cristo também. O problema é que você não pode viver uma vida de angústia e ansiedade. Você tem momentos de angústia e ansiedade, que foi o que Cristo teve. Ele teve um momento e ele levantou e deu continuidade. Sua natureza divina é imutável e impassível e jamais pode ficar angustiada para sempre. Marcos 14, 34. Marcos 14, 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste,
ficai aqui e vigiai. Jesus, como qualquer ser humano, diante de um problema sério e grave, ele se angustia, ele fica triste, ele fica chateado. Não é problema você ficar assim, o problema é você viver sempre assim. Natureza divina de Cristo. Cristo é verdadeiramente e totalmente Deus. Ele não é um homem elevado à divindade, como muitas religiões falam. Ah, você tem um espírito evoluído. Quando você pensa no espiritismo, você fala assim, é o Pai das luzes, é o espírito que evoluiu. Não, Jesus Cristo não é. Ele é verdadeiramente Deus. Ele não é um homem elevado à divindade, mas pelo contrário, ele é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é chamado de Deus forte, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, ainda bem que tem crente. Glória a Deus. De novo, ele é chamado de Deus forte, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se engana as pessoas que acham que o cristianismo reformado não existe, glória a Deus e aleluia, tá? Isaías 9:6. 9:6. Aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu nome é maravilhoso. Vamos, maravilhoso. David Keelan. Na carta aos Hebreus ordena-se que todos os anjos o adorem. Jesus é apresentado como o resplendor da glória de Deus. Declara-se que o universo foi feito por ele, o qual sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Moisés leu que o governo está sobre os seus. Ele vem novamente agora em Hebreus dizendo que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. Já leu? Hebreus 1, 3. Bíblia Vermelha, 1215. Esse que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando que Jesus senta? Depois que ele fez o que ele tinha que ser feito. E aí, a gente estava aqui no café da manhã, eu sou obrigado a dar comandos, porque as pessoas elas gostam de ficar sentadas de braço cruzado. Quando que Jesus se assentou à destra do Pai? Depois que tudo estava cumprido. Tudo estava cumprido, estava consumado. Ainda na carta aos Hebreus, ao introduzir o Filho no mundo, Deus não deixa nenhuma dúvida quanto à sua superioridade a todos os seres espirituais e completa com a afirmação da divindade acerca do Filho. Hebreus capítulo 1, versos 6, 7 e 8. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quando os anjos diz: aquele que os seus anjos fez ventos e seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de iniquidade e cetro de... Cetro do quê, olha? Cetro de iniquidade. Ah, bom, de iniquidade não. Cetro de seu reino. Tá? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ele manda, ele ordena que os anjos adorem a figura de Cristo. E ele fala que aquele a que os seus anjos fez ventos e seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho ele fala: o seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é totalmente Deus. Jesus é Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Trindade que assumiu uma natureza humana. Vejamos como se processou esse milagre da encarnação, e a gente tem que entender esse tempo, esse momento da encarnação como algo muito especial, como algo especial que veio da parte do próprio Senhor. Perdi.
O apóstolo João afirma: o verbo se fez carne. Nenhum homem decidiu que ele deveria fazer isso. Essa decisão é provinda de Deus. Novamente a gente vê a condição da sabedoria de Deus ordenando. E a gente já trabalhou a condição funcional da Santíssima Trindade, que a gente tem um Deus Pai que manda, um Deus Filho que obedece. Está até brincando com o Rainer aqui. Ele falou assim: o meu filho não quis vir. Desde quando filho tem vontade? Em que universo? Talvez lá da Disney tenha. O universo dentro do cristianismo, o filho não tem vontade. Ele pode ser ouvido, mas ele não tem vontade. Nós temos que entender e inserir. Quando a gente serve a Santa Ceia para as crianças, todo o processo de ensino é para que as crianças entendam. Toda a repreensão que eu falo com a Helena, toda a repreensão que eu falo com a Júlia é para educar, para a gente ter pessoas como, por exemplo, como Pedro. Em que eu venho aqui, pego, Helena, me ajuda a descer isso. Júlia, me ajuda a colocar aquilo. Eles têm que entender que só se senta quando tudo está resolvido. Não está na Bíblia, mas você sabia que o reino dos céus não é dos folgados? Talvez tivesse que introduzir, mas não tem sendo assim, dos folgados não é o reino dos céus. Porque você sabe o que tem que ser feito, você não faz e fica apenas sugando aquilo dos outros. É algo que eu falo com o Alice. Falo: Alice, você não precisa trazer pão todo dia, porque senão você acostuma as pessoas que as pessoas não precisam trazer. Nós temos uma função que tem que ser definida no reino de Deus e nós temos que praticá-la. O reino de Deus é trabalho, é esforço. E se você não faz, outro tem que fazer. Há tanta coisa para fazer, a gente estava lá embaixo. Não adianta você descer e falar o que tem para fazer. Procura o que fazer. Há o que fazer, sempre tem. Nós somos seres racionais exatamente para isso. Dentro da igreja, dentro do reino de Deus, também funciona dessa maneira. Nós temos o exemplo do nosso figura, do nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele vai e faz. O Senhor Deus, Ele como um Deus que ordena, Ele comanda, e Jesus Cristo obedece. O verbo se fez carne. Nenhum homem decidiu que ele deveria fazer isso. Essa decisão é provinda de Deus. Em todo o processo de salvação, Deus vem ao encontro do homem, pois o homem é incapaz de restaurar a comunhão por si mesmo. Você não vai a Deus, é Deus que vai a você. Não há possibilidade de você alcançar Deus sozinho. É por isso que é tão precioso o trabalho que o Nicolas e a Menisa fazem. Se a pessoa ela vai continuar ou não, não importa, mas uma ou duas pessoas já vieram, gostei, vou ficar, e não volta. Não é nossa função. Nossa função é proclamar a palavra. Você tem proclamado a palavra? Mateus capítulo 1, verso 23. Um, 23. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você tem Deus no coração. Aleluia. Isaías não tinha, Elias não tinha, Moisés não tinha, Abraão não tinha, Daniel não tinha, Noé não tinha, nenhum tinha, mas você tem. Amém, glória a Deus. Amém. Jesus é perfeito homem e perfeito Deus. Esse conceito é fundamental no cristianismo. Se você tirar a divindade de Cristo, a pessoa é qualquer coisa menos cristão. Pois as maiores heresias da igreja cristã procedem dos enganos com relação à pessoa de Jesus. É incrível como a imaginação humana pode criar tantas e tão variadas concepções de um só fato. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, é ser criativo em relação ao pecado. É criatividade. É incrível, né? Vejamos abaixo as principais heresias com relação à pessoa de Jesus. Primeiro, existem 3 deuses diferentes. Deus, o Pai, criou o Filho com menor poder e divindade. O Filho, por sua vez, criou o Espírito. E aí a gente tem doutrinas de igrejas que falam isso. Você tira a santidade, a divindade de Cristo e coloca Ele como primeira pessoa criada. Cristo, Ele sempre foi Filho. Ele não é Filho gerado no sentido de que Deus o criou. Jesus é um homem que foi elevado à divindade. Nós estamos falando de teoria da evolução, negativo.
Deus se manifesta ao longo da história de diversas formas, como Pai no Antigo Testamento, como Filho no Novo Testamento e como Espírito Santo após a morte de Cristo. Mentira! Nós já aqui na igreja meditamos várias vezes mostrando a figura de o anjo do Senhor como sendo a figura de Cristo. Já falamos várias vezes sobre a condição do homem estar profetizando em nome de Deus através do Espírito. Então a Santíssima Trindade ela é presente desde antes da criação e nunca saiu da linha histórica da criação. A alma de Jesus era o Espírito Santo. Mentira. Existem duas pessoas distintas. O Cristo, que é o verbo de Deus, e o homem de Jesus. Mentira. É uma pessoa completa. O Deus cristão é somente o Deus do Novo Testamento. E muitas igrejas olham e falam: Antigo Testamento, passado, descarta, não precisa ler. Mentira. Novo Testamento é o cumprimento das profecias de Deus do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, dividido em duas partes, tem a Torá e o resto. Torá, a base do cristianismo, está na Torá, nos 10 mandamentos, nos ensinos que são passados por Moisés. Você não pode descartar isso. A natureza divina absorveu a natureza humana. Mentira. Tanto uma como outra trabalha. Eu estava conversando essa semana com alguém, em que nós temos a dificuldade de expressar amor e ódio, amor e ira ao mesmo tempo. E Deus, ele faz isso de uma maneira perfeita, porque ele tem uma sabedoria que é multiforme. Ele consegue ter todos os seus atributos sendo plenos ao mesmo tempo. Algo que nós não conseguimos. Se alguém pisa na bola com você, você fecha a cara. Deixa de amar. Só vai amar quando a pessoa se reconcilia com você. Deus não tem isso. Jesus era uma aparição. Era o pensamento de muitas pessoas. A condição de que Jesus ele era um espírito evoluído e que ele vinha e vem passeando aqui no meio como se fosse uma força mística. Não, ele era um ser humano. Ele comeu peixe. Ele suou sangue. Nós temos uma condição da lenda do Santo Graal que tantos filmes falam. Na crucificação, Jesus criou uma ilusão geral. E Simão Cirineu, lembra da figura de Simão Cirineu? Foi quem foi crucificado. As pessoas acreditam nisso. Eu dou uma matéria chamada Jesus Histórico na faculdade, que eu falo horas e horas exatamente sobre essas condições das coisas que as pessoas inventam. Que a figura de Maria Madalena era a esposa de Jesus Cristo. E aí fica se procurando formas místicas que é tão mais fácil de acreditar na figura de Deus como sendo como Ele é, do que essas invenções que as pessoas inventam. Vemos por tudo isso que a imaginação humana não tem limites. E por esse motivo, todos os cristãos devem assumir humildemente os limites impostos pela Escritura e não permitir interpretações que vão além da revelação. Deuteronômio 29, 29. Coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as revelações nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre e para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sempre procure fazer o básico bem feito. Você não precisa exceder em nada. Ninguém espera que você doe o seu carro ou doe a sua casa. Se alguém fala isso, ele está mentindo. Ninguém espera que você fique orando 20 horas por dia. Nem que você leia 4, 5 horas da palavra de Deus todo dia. Ninguém está esperando isso. Faça o básico. Cumpra o seu papel social. Cumpra o seu papel sacerdotal ou de submissão. Faça as coisas que se esperam que você faça. Só isso. O que a palavra de Deus está falando aqui é: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Por que a gente procura as coisas mais difíceis se as mais fáceis você não faz? As pessoas, elas, em vez de quererem fazer o básico, tem um rapaz que me acompanha, em que ele, poxa, eu estou querendo acordar mais cedo, eu estou querendo fazer isso. Eu falei, cara, você faz o básico? Você está indo na igreja? Você está lendo a palavra? Você está ajudando na obra social da igreja? Não. Para que você quer mais? Para que você busca mais se você não faz o básico? Dentro do casamento, da família, é a mesma coisa. Faça o básico. Faça o que é esperado que você faça. Esteja na casa do Senhor. Adore ao Senhor.
Dia do Senhor, domingo, é dia do Senhor, não é dia de trabalhar, não é dia de fazer nada. Naquele tempo do Antigo Testamento, se você fosse pego fazendo o que você faz, você era apedrejado. Você acha que Deus mudou? Deus muda. Deus muda. Deus muda. E por que no Antigo Testamento as pessoas eram apedrejadas por trabalhar no dia do Senhor, fazer qualquer dia coisa no dia do Senhor, e você acha que agora não tem mais isso? É porque é época da graça, é isso? Aí você pode fazer o que você quiser. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas, quais são as reveladas? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Morra para a sua vontade, morra para o seu querer. Dê mais bem abençoada coisa é dar do que receber. Nós temos que doar mais, nós temos que fazer mais. Os tempos eles estão acabando. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Nós estamos ensinando aos nossos filhos como eles devem agir. As crianças elas estão aprendendo. Quando Helena, Heloísa, Júlia crescerem, elas vão ser crianças que vão ser jovens que são realmente pessoas que adorem ao Senhor, ou vão ser rebeldes, ou vão ser envolvidas por toda essa sujeira aí do mundo, chat GPT e tudo mais que vem por aí. O que você está plantando na vida dos seus filhos em relação ao exemplo? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. A palavra de Deus está aí para você cumprir, não é para você desobedecer. E se você não lê, como é que você vai cumprir? Uma das grandes frases que eu já repliquei para alguns dos meus queridos aqui, que o Encontro de Homens nos trouxe é: você é ignorante ou é covarde? Aquele que é ignorante, ele é passível de ensino. Aquele que é covarde, ele vai para o inferno. Não tem conserto para o covarde, porque ele sabe o que tem que fazer e ele não faz. Ele sabe que ele tem que cumprir determinadas coisas, ele não cumpre. Ele é covarde. Muitos maridos covardes, muitas mães covardes, que deixam de ensinar, deixam de dar exemplo. A graça de Deus não remove pecado. O seu pecado continua exatamente onde está. A sua roupa continua imunda, porque nós como pecadores, nós carecemos da glória de Deus. Se você se engana, se você acha que a leitura, a meditação e a prática das Escrituras vai fazer com que as suas vestes sejam limpas, elas não vão fazer limpas. Não é a sua ação. Simplesmente você vai ver quão sujo você é, quão imundo você é. Nós estávamos diante daquela mesa lá, farta, com frutas, com suco, peixe. A gente tem que se constranger com isso. É a bondade de Deus sobre as nossas vidas. E a nossa avareza em doar as coisas para o Senhor, em ter medo de abençoar vidas, em ajudar pessoas. Estávamos lá no meu aniversário, tá certo que foi um negócio meio sem noção, aquilo que aconteceu, né? Aquele tempo todo lá, ninguém tinha programado aquilo, nem o Ricardo ficou extremamente chateado com aquilo lá, mas tudo bem. A pessoa, ela abre mão e ela mostra toda uma situação do que eles fazem. O que nós fazemos? Será que eu entregar o meu dízimo na casa do Senhor é suficiente? Será que é isso realmente que define você? Será que isso é realmente o que define a sua pessoa diante de Deus? A graça de Deus não remove pecado. Todos os cristãos, mesmo os mais sinceros, continuam pecadores, porém em Cristo nós somos remidos. A obra é dele, não é minha. Eu continuo maculando o nome dele o tempo todo. Eu continuo tendo pensamentos indevidos, eu continuo me omitindo de ajudar pessoas. Eu vejo situações e eu fico pensando assim: será que as pessoas elas realmente são convertidas? Será que as pessoas elas conseguem olhar além do seu umbigo? A graça não remove pecados. Todos os cristãos, mesmo os mais sinceros, continuam pecadores, porém remidos e por Cristo. Jesus afirma que os justos não precisam dele. Você é justo? Você está sem pecado? Eu, quando me olho no espelho, eu me envergonho. Eu, diante de uma mesa como essa, eu me envergonho. Eu, diante do ambiente que nós temos aqui, eu me envergonho.
Eu vejo pessoas lá na África fazendo o que fazem, entregando a sua vida. O missionário que nós abençoamos está lá, com a possibilidade da filha dele voltando da escola, ela ser sequestrada e homens ficarem abusando dela por 10, 15 anos. E nós estamos aqui fazendo o quê? Nem orar a gente consegue. Nós temos o nosso grupo de oração, eu volto a falar isso para vocês. Quem sabe uma hora você se converte. Essa semana a gente estava com mais o Nicolas e o Alice. Mas onde você está? Que você não ajuda-nos em oração? Que tanta ocupação você tem que você não pode separar uma hora na semana para nos ajudar em oração? Será que se eu não insistir muito com você e não for na tua casa bater na porta, você não vai participar? A nossa oração tem poder. Nós levamos alento para as pessoas através da oração. Conforto, cura, restauração, proteção. E por que você não nos ajuda em oração? Que cansaço é esse, gente? Que cansaço é esse? Jesus afirma que os justos não precisam dele. Ele veio para salvar os pecadores, do qual eu sou maior nessa igreja. Os justos que salvem a si mesmos. Se você acha que você é justo, se você acha que você já está fazendo demais, então apresenta a Deus, no dia do juízo, as suas obras. Vai lá e apresenta: Senhor, eu fiz isso, isso e isso. E vamos ver se realmente você vai ser aceito por Deus. Romanos capítulo 5, 8, para a gente finalizar. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E como que você prova o seu amor por Deus? A pergunta para finalizar o nosso dominical é: como que você prova que você realmente ama a Deus? Tiago diz que apenas falar, tem muita gente que fala. E aí Tiago fala: eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. E você mostra a tua fé sem obras. No dia do juízo vai ser um dia interessante, em que eu e você, nós vamos nos despojar da nossa santidade, dos nossos cargos, do nosso misticismo, em que você vai apresentar a Deus o que você é, o que você realmente faz. Não tem mais que duas opções. Uma é: benditos entram no gozo do seu Senhor. E outra é: eu nunca te conheci. São dois caminhos que você tem. Dois caminhos. Se você está vivo, você tem essa oportunidade de você mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por esse tempo de meditação sobre quem é Cristo. O nosso exemplo maior, aquele diante do qual nós nos prostramos, diante do qual nós bendizemos o teu nome. Aquele, Pai querido, que é a nossa referência, o nosso alvo. Pai, que nós não sejamos deixados segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas que o Senhor possa cada vez mais nos constranger a sermos iguais a Cristo. Só poderemos ser aceitos pelo Senhor, sendo escolhidos de Ti e apresentando, Pai querido, também as evidências da nossa salvação através do nosso agir, porque aquele que ama faz, não apenas fala. Consagramos a Ti a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.